E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês como escolher a igreja certa, ou melhor, a igreja ideal. Aquela igreja onde você vai se alimentar da palavra, onde você vai crescer espiritualmente, sem ser enganado, sem ser extorquido, porque hoje em dia está muito difícil, né? Antigamente você indicava a pessoa para ela ir numa igreja mais perto da casa dela, uma igreja onde ela se sentisse melhor. Mas muitas igrejas hoje, elas podem até fazer você se sentir melhor, mas elas vão te levar para o caminho errado, porque elas pregam algo que não está na palavra de Deus, e nós devemos tomar muito cuidado. Então, eu vou mostrar para você 5 critérios que a igreja ideal deve ter. E eu quero já te avisar que, ainda que a sua igreja onde você já está não tenha alguns desses critérios, antes de você sair da igreja e procurar outra, peça direção a Deus, porque muitas vezes a igreja não vai ser perfeita, mas a igreja está fazendo o que é certo, ela está cumprindo o chamado de Deus, o papel dela que é a igreja, tá certo? Então o primeiro critério que uma igreja ideal deve ter é a doutrina. Essa para mim é a principal característica da igreja ideal, a igreja que está fundamentada nas verdades da Bíblia. Porque é nesse critério que você vai perceber se a igreja que você vai ou a igreja que você pretende ir, ela é uma igreja baseada na palavra ou é uma seita. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que seita é um grupo de pessoas, né, que adoram o diabo, adoram a Satanás, elas fazem sacrifícios de animais. Não é isso que muitas vezes a gente pensa. A seita, na verdade, ela pode ser muito mais disfarçada do que você imagina. A seita, ela pode alterar certas verdades, sendo que estão parecendo que é uma verdade. Então uma seita é aquele grupo de pessoas que eles adulteraram a verdade. Eles trocaram a verdade por uma meia-verdade, né? Então um exemplo, né? Tem muitas igrejas hoje em dia que elas têm defendido que a salvação é pelas obras, é através dos usos e costumes. Ou seja, se você deixar de fazer tal coisa, você vai para o inferno, sendo que não está na Bíblia. Então essas igrejas, elas acham que você tem que fazer muita coisa, porque se você não fizer, você não vai ser salvo. Sendo que a Bíblia, o tempo todo, ela mostra que a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo, e não pelas nossas obras. Ou seja, você não vai poder chegar no céu e dizer: Deus, eu estou aqui no céu porque eu mereço. Eu fui uma pessoa boa, uma pessoa que praticou boas obras, uma pessoa que evitou o que é errado, né? Você não vai poder chegar diante de Deus e falar isso, porque a salvação é unicamente pela fé no sacrifício de Jesus. Então, tome cuidado com as igrejas que defendem que você precisa praticar boas obras para ser salvo. Outra característica, né, de uma igreja que é uma seita, na verdade, é a teologia da prosperidade. Quantas igrejas elas têm pregado os bens materiais, os prazeres dessa vida como o foco do cristão, sendo que foi justamente isso que Jesus rejeitou, e Jesus nos alertou muitas vezes que o dinheiro é perigoso. Não é pecado você ter dinheiro e você buscar o dinheiro, porque hoje em dia nós vivemos no mundo capitalista e tudo que você vai fazer precisa de dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós devemos tomar cuidado. A Bíblia diz: aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas, muitas tentações. Esses dias eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube e eu me assustei com um pastor renomado que ele disse o seguinte: ou dá ou desce. Então olha a mentalidade dele: se você não dá, você está condenado, Deus não vai te aceitar. Que absurdo, gente. Então nós devemos tomar muito cuidado, sabe, com essas heresias. Você não deve ser enganado, porque a palavra de Deus está acessível a você. Então você precisa conhecer a palavra para não cair nessas artimanhas de muitos homens aí que querem passar os outros para trás, querem abusar do poder. E principalmente no momento de fragilidade, a pessoa está sofrendo, a pessoa está precisando de uma solução, e aí esses homens aproveitam. Então tome muito cuidado, viu? Então o segundo critério que você deve analisar para saber se uma igreja é uma igreja boa para você frequentar é a respeito da liderança. Eu sei que você não deve ficar procurando pastor perfeito. Eu não sou perfeito. Pode ser que algum dia eu diga alguma coisa aqui no vídeo e eu vou te frustrar. A sua fé vai ser abalada se você colocar a sua confiança no homem. Mas você deve também exigir que um pastor da sua igreja, ele tenha um padrão, ele seja um homem de Deus. E eu vou ler para você aqui o que a Bíblia diz que um pastor deve ter. Quais são as suas características, tá bom? Está lá em 1 Timóteo.
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensorbebeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caiam em descrédito nem na cilada do diabo. Perceba aqui que o pastor ele precisa ter certas qualidades. Ou seja, as atitudes dele devem falar mais alto do que as suas pregações, do que as suas palavras. Eu sei que ele não vai ser perfeito, ninguém é perfeito. Mas ele deve ser um homem de Deus que está buscando se aprimorar, buscando pregar a palavra, sabe? Então nós devemos tomar cuidado com essas igrejas que aquele membro recém-convertido, ele já coloca ele na liderança. Como nós acabamos de ler, ele não pode ser recém-convertido, sabe? Porque senão ele pode se orgulhar, ele pode achar que é melhor do que os outros. Então é preciso ter um tempo na caminhada com Deus. Então fique atento a essas qualidades que eu te falei, tá bom? O terceiro critério que você deve observar é a organização. Eu sei que uma igreja organizada é uma igreja saudável, é uma igreja que está capacitada para fazer a obra de Deus. O que eu quero dizer com isso? É uma igreja que tem ordem, que tem decência. Foi isso que o apóstolo Paulo disse que deveria haver nos cultos. Ele não estava querendo dizer que você deve ficar no seu banco sentado, sem bater palmas, sem dar glória a Deus, aleluia. Não, eu sou a favor disso, de deixar o Espírito Santo fluir. Eu gosto muito de igreja pentecostal por causa disso, mas precisa ter uma ordem. O momento do louvor, o momento da pregação. Procure saber também se essa igreja tem departamentos, departamento de criança. Por exemplo, eu priorizo muito o departamento de criança por causa da minha filha. Então, na minha igreja tem. E eu acho isso muito bom, porque enquanto eu estou ouvindo a palavra, ela também está aprendendo junto com outras crianças. Então preste atenção se essa igreja tem departamentos, departamento de intercessão, de evangelismo. Esses dias eu fui convidado para ir num departamento de mulheres da nossa igreja, chama Desperta Débora. E eu fiquei impressionado, o quanto foi bom ver aquelas mulheres, aquelas mães, buscando a Deus em oração pelos seus filhos. Então isso tudo pode te ajudar bastante para você também ter o que fazer, para você se sentir útil na obra de Deus. Tá bom? Esse é o terceiro critério. E o quarto critério, você deve analisar a receptividade. Ou seja, é isso que vai medir o amor da igreja, né? Se a igreja é receptiva ou não. Tem igreja que você vai, as pessoas não cumprimentam, no final do culto todo mundo te deixa de escanteio, né? E principalmente se você for uma pessoa mais simples, tem igrejas que priorizam as pessoas mais ricas, pessoas que se vestem melhor. Então tome cuidado com essas igrejas, né? Existe um versículo, uma passagem lá em Tiago, que diz o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Então preste atenção se essa igreja que você está querendo visitar ou você já está indo, se ela trata todos da mesma maneira, sabe? Infelizmente, muitos líderes, eles priorizam os ricos, pessoas que têm mais condições de dar o dízimo, e eles desprezam os mais pobres, os mais simples, que acabam não tendo oportunidade nenhuma, nunca ocupam cargos de liderança, sabe? Então preste atenção se essa igreja ela é uma igreja receptiva, amorosa, uma igreja calorosa, que eles vão te apoiar, vão te ajudar. Eu sei, como eu disse, não existe igreja perfeita, mas existem pessoas que querem melhorar, que querem sim amar e querem acolher os necessitados, tá bom? E por fim, o último critério, a igreja ela precisa ter visão. Ou seja, essa igreja ela tem que ter propósito, porque senão ela não vai cumprir o chamado de Deus, ela vai perder o seu sentido. Então tem que ser uma igreja que tenha um ministério
voltado para missões, ou ela financia missões, ou ela tem missionários, ela envia missionários, sabe? Preste atenção nesse detalhe, porque a igreja que fica focada só em si mesma é uma igreja que às vezes se desviou do propósito dela. E tem muitas igrejas aí que elas se reúnem apenas para se divertir. É um clube social. Então eles fazem churrasco, fazem chá, fazem até bingo. Eu não estou querendo julgar, não estou querendo dizer que é errado a gente se reunir para se divertir. Mas quando é para falar de missões, a igreja não pede oferta, a igreja não prioriza, entendeu? Então, ou seja, uma igreja que já se fechou no seu mundinho, e você deve tomar cuidado com isso também. A igreja precisa ter visão de evangelismo, de crescer e de fazer outras pessoas vir conhecer o nosso Deus. Amém? Então esses foram os 5 critérios que eu quis te passar. E eu entendo que se você for uma vez só na igreja, você não vai conseguir identificar esses critérios. Você precisa passar um tempo na igreja. Então passe 1 mês, 2, 3 meses, sabe? Às vezes 6 meses. Só assim você vai saber realmente como é aquela igreja. E por isso você também deve procurar se envolver, conhecer mais pessoas, conversar com os líderes, né? Eu não estou querendo dizer que você deve procurar uma igreja somente para te servir. Porque quando você vai no culto, você não tem que procurar saber se o pastor vai te dar um culto abençoado ou se ele vai falar palavras que vão te agradar. Não, você que deve prestar o culto. E muitas vezes o problema é esse. A gente não prepara o nosso coração e a gente acha que a igreja é fria, que a pregação foi ruim, que o louvor foi péssimo, mas nós mesmos não fomos dedicados a prestar um culto a Deus. Então eu espero que você tenha gostado desses critérios que eu te passei e principalmente ore e peça direção a Deus. Quando eu fui conhecer a minha igreja, eu pedi a Deus antes que Deus trouxesse paz no meu coração, que eu gostasse da igreja, porque é muito importante você gostar das pessoas, do ambiente. E eu senti essa paz, e eu estou lá até hoje, já faz mais de 10 anos. Então eu espero que você encontre a igreja certa, uma igreja com falhas, lógico, mas uma igreja que está procurando melhorar. E eu sei que você também deve tomar cuidado para você não ficar pulando de galho em galho. Tem muita gente que acha defeito naquela igreja, pula para outra, né? É o crente macaco que a gente fala, né? Então, essa pessoa dificilmente vai se firmar numa igreja, porque ela está olhando só os defeitos. Então procure ver o que a igreja tem de bom e procure focar nessas qualidades, nesses pontos positivos, tá certo? Espero que você tenha gostado, compartilhe com mais pessoas e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.